E aí, você que se liga aqui no canal do Futebol Goiano, não é da boca pra fora não, hein? Isso aí é histórico. Isso aí é histórico, eliminações contra o Santos, contra Atlético Mineiro, grandes clubes aí, hein? Tá? Não é da boca pra fora. É difícil, é uma pedreira dura, mas vamos pra cima. O Goiás tem camisa, tem tradição e tem tudo para conseguir conquistar um grande resultado. Vamos falar dessa grande decisão, Copa do Brasil 2026, Cruzeiro e Goiás, jogo de volta, primeiro jogo 2-2 no Serra Dourada, jogo grande, jogo difícil, né? Goiás pegou um adversário casca grossa, né? Um adversário copeiro, o maior campeão da competição e vive um momento muito bom, de bons resultados, de bom desempenho, né? Trouxe um time alternativo aqui para o jogo do Serra Dourada, mas foi um time competitivo, né? O Goiás jogou bem aqui também, um jogo muito igual e vai pegar uma atmosfera muito complicada amanhã, né? Lá no Mineirão, a equipe do Goiás. Cerca de 25 mil ingressos já adquiridos de forma antecipada, expectativa de público é de 30 a 33 mil pessoas, então assim, público grande. E o técnico Arthur Jorge do Cruzeiro deu declarações aí que o foco total na Copa do Brasil, então assim, aquilo que a gente pensou de talvez ele poupar alguns jogadores, segurar igual segurou o Gerson no jogo aqui de Serra Dourada, eu acho que não vai ter não, hein? Acredito que o, o Cruzeiro vai com um time forte, independente de que for, né, pela qualidade do elenco. A gente imaginou que talvez pudesse segurar alguns jogadores, porque tem um jogo difícil contra o Palmeiras e logo depois tem um jogo na Libertadores contra o Boca Juniors. Então, assim, esse jogo do Goiás estava mais ou menos ali no meio do caminho, mas pelo que a gente viu nas entrevistas, né, e acompanhou aí dos bastidores lá, principalmente o pessoal da Itatiaia trazendo, que o Cruzeiro deve ir com um time pelo menos com uma espinha dorsal muito forte, com um time considerado titular, ou se não, na sua maioria, pelo menos uns 8 a 9 jogadores que vem compondo aí o time titular. Otávio no gol, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique na lateral esquerda, ele que está de volta. Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira. Tem a volta do Arroio, pode utilizar o Wanderson, por um lado, terá a volta do Christian, que foi poupado nesse jogo, e o Caio Jorge lá no comando de ataque. Para você ver, o Goiás vai pegar um adversário casca grossa. Mas eu não descarto esse resultado, não, porque o Goiás ele é um time grande, ele é um time que gosta de jogar esse tipo de jogo, é um jogo grande. Ele fez um jogo muito bom contra a equipe do Vila Nova, apesar de ter sido pela Série B, mas fez um jogo muito bom. Ele fez um primeiro tempo muito bom contra o Fortaleza. E ele fez um jogo muito competitivo contra a equipe do Cruzeiro. Aquele gol ali no finalzinho do Wesley Garcia deixa o Goiás no jogo, né? O jogo começa empatado, 2-2, não tem vantagem de gol fora de casa, então assim, o Cruzeiro precisa jogar, precisa sair e vai deixar espaços, né? Nós vimos uma movimentação muito boa do Jean Carlos nas costas dos adversários. Se o técnico Daniel Paulista optar por Cadu e Jean Carlos, vamos ter mais velocidade, né? O Goiás tem alguns desfalques, mas eu acredito que ele possa utilizar a mesma equipe que começou contra o Vila Nova, Tadeu, Rodrigo Soares, o Ramon Menezes, o Lucas Ribeiro e também o Nicolas, a volta do Nicolas na lateral esquerda, o Baldória, Lucas Rodrigues, GG e Lucas Lima, Cadu e Giancarlo. E segurar o Lourenço, segurar Anselmo Ramon e Diego Caio, que foram as mudanças que deu mais certo, né, para um segundo tempo. E assim, o Goiás é um time que tem tradição, né, em Copa do Brasil, já tirou times grandes, já fez história ganhando jogos fora de casa, então assim, eu não descarto que o Goiás possa sim conseguir conquistar esse grande resultado, esse grande feito e trazer, quem sabe. É difícil? Sim. Numa escala de 10, o Cruzeiro tem 8 chances, 80% de chance de se classificar. Mas os 20% do Goiás
passa muito pelo Tadeu, uma boa fase, uma, uma lua de mel. E assim, o Goiás, apesar de tudo, ele vai como franco atirador. Então, assim, isso aí tira um pouquinho o peso, tira um pouquinho da responsabilidade, e a responsabilidade é do Cruzeiro. Passou 10, passou 20, passou 25 minutos, não fez o gol, passou 30, terminou o primeiro tempo. Quem sabe o Goiás encaixa ali uma jogada, uma movimentação rápida, jogadores rápidos, consegue um gol, né? O Mineirão se cala, se treme, isso aí pode trazer com que o Goiás traga sim essa classificação. Algumas dúvidas, como a gente citou aqui no time do Goiás, porque o Lourenço não está 100%, o Diego Caio também não está 100%, e o Anselmo Ramon, ele entrou bem no jogo para fazer aquilo que o jogo pediu, né? Que era um homem de referência, um homem de área. E isso, assim, baseado que o Daniel vai manter o mesmo esquema que ele teve nesse jogo no mesmo esquema que ele fez contra o Vila Nova, e também foi o mesmo esquema que ele usou aqui no Serra Dourada, só que ele teve o Lourenço no meio campo, né, que dá uma qualidade muito grande para essa equipe. Como o Lourenço participou aí de cerca de 30 minutos, então acredito que ele tem condição de jogar um tempo nesse jogo, e talvez seja muito importante para uma reta final, talvez assim, para levar uma disputa para os pênaltis, é um batedor de pênalti. Então, então a gente acredita, se apega nisso para poder fazer com que o Goiás passe muita energia para que o Goiás possa trazer essa classificação aqui para o futebol goiano, que seria maravilhoso para os cofres do Goiás, para a torcida do Goiás e também para a autoestima do time, né? O time que ficou 21 jogos sem perder, passou uma sequência difícil, né? Mas não teve terra arrasada, já se recuperou, venceu na Série B e agora vai para esse jogo, repito, difícil, Cruzeiro favorito, mas eu não descarto com que o Goiás vai lutar e vai se classificar e vai tentar trazer essa classificação, porque o Goiás tem camisa, é time grande e o Goiás sempre faz bons jogos contra times grandes nessas situações da Copa do Brasil. E o time do Goiás não é ruim, o time do Goiás é bem treinado, por ser franco atirador, né, nesse jogo, a responsabilidade de ser todo do Cruzeiro, eles vão ter que criar, vão ter que sair, e o Goiás marca bem, né, que os jogadores estejam num dia bom, né, numa sequência boa, não dê aqueles brancos, saída de bola errada que culminou no primeiro gol do Cruzeiro aqui, erro de marcação com todo mundo postadinho ali, um zagueiro entrar para poder fazer o gol, e não pode é isso, né? Então, jogar, a camisa do Goiás é uma camisa forte, uma camisa pesada, e nós vamos estar trazendo mais informações, né? Tudo que a gente puder trazer para vocês de todos os detalhes desse jogo, nós vamos trazer e vamos municiando aí de informações. A questão do time do Cruzeiro é só na hora, né? Porque o Cruzeiro jogou no sábado, retornou no domingo para Belo Horizonte, só teve um trabalho nesta segunda-feira, né? O Goiás jogou em casa e teve a viagem também, só fez um treinamento, ficou muito apertado, né? Essa questão desse jogo, mas por conta da televisão não teve como, e é isso aí. Vamos, que é o que a gente tem. Tá? Então, assim que a gente tiver alguma informação a mais também no time do Cruzeiro, para passar para vocês, e também do time do Goiás, né? O time do Goiás que a gente imagina que deva ser um time, a não ser que o Daniel arme aí uma situação diferente, entre, não sei, um terceiro atacante, que eu acredito que não deva ser momento para essa situação. Pelo menos para início, eu acredito que será a mesma equipe que iniciou contra o Vila Nova. Tá bom? Te pede aí para você que gostou do conteúdo, deixe seu like, inscreva aí no canal. Se você gostou, compartilhe, né? E ajuda a gente a trazer mais informações para vocês. Tá bom? Um grande abraço e até uma próxima.